5 amigos viajam até uma floresta de sequoias na Califórnia para acampar e explorar uma antiga mina de ouro abandonada. O grupo é formado por Donna, Bridget, Rizzy, Amy e Caio. Enquanto quase todos estão animados, Caio demonstra preocupação desde o começo por causa do isolamento da região, onde não há sinal de celular nem internet. Antes de seguir viagem, eles passam pelo posto dos guardas florestais para conseguir autorização de entrada. Enquanto aguardam, Caio vê uma reportagem sobre a mina citando antigas histórias envolvendo o lugar. Segundo a lenda, tudo começou durante os conflitos da Corrida do Ouro, quando um líder indígena teria lançado uma maldição sobre a região após perder o filho. No posto, eles conhecem Susana, a guarda responsável pela área. Assim que descobre que o grupo pretende visitar a mina, ela muda de postura e avisa que muita gente já entrou naquele lugar e nunca mais voltou. Ela comenta que os antigos garimpeiros abandonaram a mina às pressas, não porque o ouro acabou, mas porque encontraram algo que os fez fugir. Os amigos encaram o aviso como uma tentativa de assustá-los. Mesmo sem esconder a preocupação, Susana acaba liberando a entrada do grupo. Quando Donna está indo embora, Susana continua olhando para ela. A guarda explica que ela é muito parecida com sua filha, que morreu anos antes. Por isso ficou tão receosa em autorizar a viagem e até se oferece para acompanhá-los pela floresta, já que conhece bem a região. O grupo agradece, mas prefere seguir sozinho. Já na estrada, eles resolvem mudar o ponto onde pretendiam acampar para que Susana não soubesse exatamente onde estariam. Sem perceber, acabam escolhendo um lugar ainda mais distante das rotas dos guardas florestais, o que dificultaria qualquer resgate caso algo desse errado. Quando anoitece, os 5 montam acampamento em uma clareira e passam um tempo ao redor da fogueira contando histórias de terror. Depois de ouvir as lendas sobre a mina e os avisos de Susana, o clima fica mais pesado, mas ninguém parece realmente acreditar que exista algum perigo. Em certo momento, Donna decide entrar sozinha na floresta. Mesmo com os amigos oferecendo companhia, ela prefere seguir por conta própria e caminha justamente na direção da antiga mina. Enquanto Donna está fora, Bridget resolve contar uma velha lenda sobre aquele lugar. Segundo a história, durante a Corrida do Ouro, os antigos moradores da região foram mortos e, antes de morrerem, lançaram uma maldição para proteger o ouro escondido. Desde então, qualquer pessoa que tenta encontrar esse tesouro desaparece ou acaba morrendo. Algumas versões ainda dizem que basta levar uma única pepita para ser perseguido pela maldição. Apesar da coincidência com o alerta que Susana fez no posto dos guardas, todos encaram a história como apenas mais uma lenda de fogueira. Enquanto isso, Donna segue caminhando pela floresta praticamente no escuro. Cercada pelas árvores e ouvindo barulhos vindos de todos os lados, ela começa a ficar inquieta. Pouco depois, tem a impressão de que existe alguém acompanhando seus passos. Em seguida, um rosnado vindo da mata faz com que ela pare imediatamente. Assustada com a sensação de estar sendo seguida, Donna acelera o passo. Nesse momento, um terremoto faz o chão ceder e ela despenca em um poço de uma antiga mina de ouro. Sem imaginar o que aconteceu, os outros passam a noite no acampamento. Na manhã seguinte, Caio e Amy vão chamar Donna, mas encontram a barraca vazia. Caio estranha o desaparecimento e lembra dos avisos que Susana fez sobre as minas. Já Bridget acredita que a irmã apenas saiu mais cedo para explorar a região. Mesmo assim, Caio e Amy resolvem procurá-la. Enquanto isso, Rizzy e Bridget não demonstram tanta preocupação. Depois de um tempo sem encontrar nenhum sinal de Donna, Amy sugere avisar os guardas florestais, mas Caio prefere continuar as buscas antes de pedir ajuda. Então ele chama Rizzy e Bridget pelo rádio para se juntarem ao grupo. Durante a procura, outro trecho do chão desaba sob os pés de Caio. Ele quase cai em uma enorme caverna, mas Amy consegue segurá-lo até Rizzy e Bridget chegarem para ajudar. Depois do susto, os 4 percebem que encontraram a entrada de uma antiga mina escondida. Se você está gostando deste resumo, comente Big para a gente saber quem vai acompanhar a história até o final. Este é o filme Stay Out, Stay Alive,
de 2019. Agora vamos continuar. Logo em seguida, eles escutam sons vindos do interior da mina. Reese levanta a possibilidade de Donna estar lá embaixo, embora Bridget ache difícil. Sem querer deixar essa chance passar, eles resolvem entrar para verificar. Reese desce primeiro e encontra Donna caída no fundo de um poço da mina. Ela machucou a perna e ficou presa sob uma rocha, sem conseguir sair. Reese percebe que não vai conseguir tirá-la dali sozinho e pede ajuda para Caio. Amy tenta convencer os dois a não entrarem mais fundo na mina, mas eles decidem continuar o resgate. Pouco depois, Caio desce para ajudar Reese, enquanto Amy e Bridget ficam do lado de fora. Depois de avaliar a situação, os dois concluem que não conseguirão tirar Donna dali sozinhos e pedem para Amy chamar os guardas florestais. Antes de sair, ela orienta Bridget a permanecer na entrada da mina para facilitar a localização quando voltasse com o resgate. Enquanto Amy corre pela floresta, Reese explora a mina em busca de outra saída. No caminho, remove algumas tábuas antigas e encontra várias pepitas de ouro escondidas. Nesse momento, Bridget ignora o pedido de Amy e desce até o local para ver a irmã. Ao descobrir o ouro, os três percebem que encontraram a antiga mina que tanta gente procurava. A empolgação, porém, dura pouco. Quando Bridget comenta que Amy foi chamar os guardas, Caio e Reese entram em pânico, imaginando que o governo ficará com toda a mina. Os dois saem correndo para tentar alcançá-la antes que ela chegue à base. Sozinha com Donna, Bridget percebe que a irmã está diferente. Mesmo presa sob a rocha, ela demonstra uma obsessão estranha pelo ouro e insiste que não pretende sair dali sem levar parte da riqueza encontrada. Enquanto isso, Amy continua atravessando a floresta, mas um bando de corvos começa a rodeá-la. Assustada, ela bate a cabeça em um galho e desmaia. Quando acorda, está completamente perdida. A bússola não funciona, os corvos continuam por perto e ela demora até conseguir encontrar o caminho novamente. De volta à mina, Bridget tenta falar com os guardas pelo rádio, mas continua sem sinal. Durante a conversa, Donna admite que foi atrás da mina porque precisava de dinheiro para pagar suas dívidas e acreditava que ainda existia ouro escondido no lugar. Bridget sempre quis que Donna resolvesse a própria vida sem voltar a depender da mãe. Durante a conversa, porém, Donna revela que está grávida e conta que foi abandonada pelo pai da criança. A notícia muda completamente a atitude de Bridget, que promete ajudá-la a superar as dívidas e cuidar do bebê. Nesse momento, também fica claro que o pai da criança é Reese, atual namorado de Bridget. Enquanto exploram a mina, Bridget encontra uma mochila antiga com um diário deixado por um antigo garimpeiro. O grupo ainda não entende a importância daquele material, mas decide guardá-lo. Lá fora, Reese e Caio procuram Amy antes que ela consiga avisar os guardas sobre a mina. Eles a encontram dentro do carro e convencem a voltar. Reunidos novamente, todos passam a recolher o ouro encontrado. Para evitar que alguém descubra o local, Caio ainda esconde a entrada da mina. Depois, tentam usar o carro para mover a pedra que prende a perna de Donna, mas ela pede que esperem, com medo de piorar o ferimento. Enquanto isso, Susana decide procurar o grupo por conta própria. Drake tenta convencê-la a desistir, avisando que uma tempestade está chegando, mas ela ignora o alerta e continua as buscas. De volta à mina, Donna analisa algumas fotos tiradas por Bridget e percebe um detalhe importante sobre o lugar, mas prefere não comentar nada. Mais tarde, eles fazem outra tentativa de remover a pedra usando o veículo. Por alguns segundos parece dar certo, mas a rocha escapa e cai novamente sobre a perna de Donna, agravando ainda mais o ferimento. Mesmo nessa situação, Donna continua determinada a não deixar a mina sem o ouro. Amy insiste que eles precisam chamar os guardas imediatamente, mas Reese convence Caio de que vale a pena continuar. Para ele, abandonar a mina naquele momento seria abrir mão da fortuna que estavam prestes a conseguir. Caio até demonstra dúvida no começo, mas acaba cedendo à ideia de continuar procurando o ouro. Enquanto o grupo faz uma pausa, Donna permanece separando as pepitas que já encontraram, sem demonstrar vontade de abandonar a mina. Pouco depois, ela escuta um barulho vindo da escuridão e vê uma figura parada no fundo do túnel. Assustada,
grita por ajuda. Amy e Bridget correm até ela, mas não encontram ninguém e acreditam que tudo foi impressão causada pelo estresse. Nesse momento, Bridget termina de secar o diário encontrado na mina. Ao ler o conteúdo, o grupo descobre que os antigos garimpeiros desapareceram naquele lugar, mas ninguém dá muita importância ao aviso e logo volta a pensar no ouro. Enquanto isso, Caio e Rizzi continuam escavando. Quando Rizzi faz uma pausa, Caio segue sozinho e quase é atingido por uma velha ferramenta que despenca do teto. Logo depois, ele encontra parte de uma mandíbula humana com um dente de ouro ainda preso. Sem avisar ninguém, guarda o dente no bolso. Com o passar das horas, a situação de Donna piora. A perna incha cada vez mais, mas, em vez de acelerar o resgate, o grupo continua concentrado na mineração. Amy insiste que eles já conseguiram ouro suficiente e precisam sair dali enquanto ainda há tempo. Bridget concorda e convence Donna a fazer o mesmo, mas, ao levarem a ideia para Caio e Rizzi, os dois rejeitam a proposta. Convencidos de que estão perto de encontrar ainda mais ouro, preferem continuar na mina em vez de ir embora. Rizzi insiste que eles não podem ir embora antes de explorar o restante da mina. Para ele, ainda existe muito ouro escondido. Caio acaba concordando, enquanto Amy e Bridget tentam convencer os dois a desistirem. A discussão termina sem acordo. Pouco depois, Rizzi e Bridget deixam a briga de lado e vão até uma piscina natural próxima para tomar banho, enquanto os demais permanecem na mina. Durante a noite, Amy continua recolhendo algumas pepitas espalhadas pelo chão quando vê novamente a mesma figura que Donna havia descrito. Assustada, ela grita e todos correm até o local. Quando chegam, não há mais ninguém. Amy conta que a aparição atravessou a parede da mina e desapareceu, mas Caio acredita que ela apenas entrou em pânico. Na tentativa de acalmá-la, Caio acompanha Amy de volta ao acampamento. No caminho, os dois ouvem um barulho no mato e se assustam, mas logo descobrem que é Susana. Ela saiu à procura do grupo porque uma tempestade está se aproximando e quer tirar todos da floresta antes que o tempo piore. Sem querer revelar a existência da mina, Caio mente e diz que os outros estão descansando nas barracas. Quando Susana pergunta por Donna, Amy responde que ela está passando por um momento difícil depois de ser abandonada pelo namorado e prefere ficar sozinha. Susana aceita a explicação, mas reforça que eles precisam deixar a região o quanto antes. Nesse instante, Rizzi e Bridget aparecem, contrariando a história que Caio tinha acabado de contar e deixando a guarda desconfiada. Antes de ir embora, Susana comenta que teve um sonho estranho envolvendo Donna e que foi justamente isso que a motivou a sair procurando pelo grupo. Enquanto isso, Donna continua presa no fundo da mina, iluminada apenas por algumas velas. De repente, todas se apagam ao mesmo tempo. Assustada, ela sente que existe alguém ao seu lado e começa a gritar. Os gritos chamam a atenção de Susana, que corre em direção ao acampamento. O grupo tenta impedi-la, mas ela acaba pisando sobre a entrada escondida da mina e despenca no poço. Quando descem para socorrê-la, acreditam que ela morreu com a queda. Diante da situação, Donna afirma que a mina é amaldiçoada e implora para que todos abandonem o lugar antes que aconteça algo pior. Logo depois, eles percebem que uma das bolsas cheias de ouro desapareceu. Rizzi acusa Caio de tê-la escondido, mas Caio rebate dizendo que ele estava do lado de fora com Amy e que apenas Donna permaneceu sozinha na mina. A discussão aumenta e a desconfiança toma conta do grupo. Nesse momento, Susana recupera a consciência e foge pela floresta. Caio e os outros saem atrás dela, com medo de que ela denuncie a existência da mina. Amy consegue alcançá-la primeiro. Com a arma da própria guarda em mãos, tenta impedir que ela vá embora. As duas entram em luta e, durante a confusão, um disparo ecoa pela floresta. Quando o restante do grupo chega, encontra as duas caídas no chão e acredita que ambas morreram. Mesmo diante da tragédia, Rizzi continua preocupado apenas com a bolsa de ouro desaparecida e volta a perguntar quem ficou com ela. Pouco depois, Bridget percebe que Amy ainda está respirando e tenta mantê-la viva até conseguir ajuda. A tempestade finalmente chega e a água começa a invadir a mina.
O grupo leva o corpo de Susana para dentro enquanto decide o que fazer. Caio quer abandonar tudo e ir embora, mas Rizzi e Donna acreditam que se chamarem a polícia, todos serão presos. Depois de muita discussão, eles resolvem esconder o ouro, enterrar os corpos e apagar qualquer sinal de que estiveram ali. Com a água subindo rapidamente, Donna alerta que, se continuarem discutindo, ninguém vai sair vivo. Mesmo assim, Rizzi se recusa a abandonar a mina. Ele deixa Amy ir embora, mas obriga Caio a ficar. Tentando escapar, Caio ataca Rizzi e tenta pedir socorro pelo rádio. Os dois entram em luta, mas Rizzi leva a melhor e acaba afogando Caio. Em seguida, Rizzi parte para cima de Bridget e Donna. Para se defender, Donna acerta Rizzi com uma picareta e o mata. Em vez de aproveitar a chance para fugir, ela decide voltar para buscar mais ouro. A decisão custa caro. A mina, já comprometida pela chuva e pelos desabamentos, desmorona de vez e enterra Donna junto com Rizzi, Caio e Susana. Depois do desabamento, Amy consegue voltar ao local e encontra apenas Bridget viva. No fim, elas percebem que toda a tragédia começou quando o grupo colocou o ouro acima da própria sobrevivência. Nenhum deles consegue sair da mina com a fortuna que tanto buscava. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.